Capítulo 8. A aproximação. Como você se aproxima de Deus? Como se conecta com Ele? A maioria de nós consegue pensar em duas opções. Existe a visão antiga em relação a Deus, a qual o vê como um tirano sanguinário que precisa ser constantemente apaziguado por meio de bom comportamento, quando não, por meio de sacrifícios. E existe a visão mais atual de Deus, a qual o vê como uma força espiritual que podemos acessar a qualquer momento que desejarmos, sem cerimônia. Marcos, contudo, nos conta uma história que mostra que se aproximar de Deus pode significar algo inteiramente diferente. Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Marcos 7, do 24 ao 26. A história começa com a enigmática declaração de que Jesus fora para as regiões de Tiro e Sidom e não queria que ninguém soubesse disso. O que estava se passando? Bem, Jesus gastara todo o seu tempo ministrando em províncias judias, e isso atraiu a ele imensas multidões, que o deixou exausto. Assim, Jesus saiu das províncias judias e foi para um território gentio, para poder descansar um pouco. Todavia, essa estratégia não funcionou. Uma mulher ouve dizer que Jesus estava ali e dá um jeito de chegar até ele com ousadia. Embora ela fosse grega de origem cirofenícia, em função da proximidade do lugar com a Judéia, ela tinha conhecimento dos costumes judaicos. Ela sabia que não tinha credenciais religiosas, culturais nem morais para se aproximar de um rabi judeu. Ela era mulher, grega, de origem cirofenícia e, portanto, uma gentia pagã, cuja filha estava possessa de um espírito imundo. Ela sabe que, de acordo com os padrões da época, era considerada de todos os modos uma pessoa impura e, portanto, não qualificada para se aproximar de qualquer judeu devoto, quem dirá de um rabi. Mas ela não se importa com isso. Ela entra na casa sem ser convidada, prostra-se aos pés de Jesus e começa a lhe suplicar que expulse o demônio de sua filha. O verbo suplicar aqui está no presente progressivo. Ela implora constantemente. Nada nem ninguém consegue detê-la. No capítulo 15 do Evangelho de Mateus, na passagem paralela, os discípulos pedem a Jesus que a mande embora. Mas a mulher continua a suplicar a Jesus. Ela não aceita um não em resposta à sua súplica. Você sabe por que ela tem esse arroubo de ousadia, não sabe? Existem os covardes, as pessoas comuns, os heróis e os pais. Os pais não se encaixam bem nesse espectro que vai da covardia à coragem, pois quando um filho corre perigo, são capazes de fazer o que for preciso para salvá-lo. E não importa se é uma pessoa tímida ou ousada, a personalidade de um pai ou de uma mãe nessas horas é irrelevante. Nós nem pensamos duas vezes, apenas fazemos o que for preciso. Por isso, não é algo assim tão surpreendente o fato de essa mãe estar disposta a pressionar e superar todas as barreiras que lhe são impostas. Portanto, qual é a resposta de Jesus diante dessa mulher que se prostra aos pés dele implorando? Veja como a história prossegue. E suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe respondeu: Deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Marcos 7, do 26 ao 27. À primeira vista, isso parece ser um insulto. Nossa sociedade ama cachorros, mas, na época do Novo Testamento, a maioria desses animais eram cachorros de rua, ferozes, imundos, ou seja, desagradáveis de todas as formas possíveis e imagináveis. A sociedade daquela época não gostava de cães, e chamar alguém assim era um insulto terrível.
Nos tempos de Jesus, os judeus em geral chamavam os gentios de cães, por eles serem impuros. Então, o que Jesus disse à mulher era somente um insulto? Não, é uma parábola. O termo parábola quer dizer metáfora ou semelhança, e é isso que significa o que Jesus disse aqui. Um ponto-chave para entender a questão está na palavra pouco comum que Jesus usa para se referir aos cães. Ele usa a palavra no diminutivo, cachorrinhos, o que na verdade significa filhotes. Lembre-se de que a mulher era mãe. Jesus está dizendo a ela: você sabe como são as refeições em família. Primeiro comem as crianças à mesa e depois comem seus animaizinhos de estimação. Não é certo quebrar essa ordem. Os animaizinhos de estimação não devem comer da mesa antes das crianças. Se formos para a passagem de Mateus, veremos que ele dá uma versão ligeiramente mais longa da resposta de Jesus, na qual ele explica o que quis dizer. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Por vários motivos, Jesus concentrava seu ministério em Israel. Fora enviado para mostrar a Israel que ele era o cumprimento de todas as promessas das Escrituras, o cumprimento de todos os profetas, sacerdotes e reis, o cumprimento do templo. No entanto, após sua ressurreição, ele diz imediatamente aos discípulos: Ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Suas palavras, então, não são o insulto que parecem ser. O que ele estava dizendo àquela mulher era: por favor, entenda, temos uma ordem a seguir aqui. Irei primeiro a Israel e depois aos gentios, as outras nações. No entanto, essa mãe volta a insistir com uma resposta espantosa. Ela, porém, prosseguiu dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama. O demônio já havia saído. Mateus 7, do 28 ao 30. Em outras palavras, ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem dessa mesa e eu estou aqui em busca dessas migalhas. Jesus contou a ela uma parábola na qual ele lhe fornecia uma combinação de desafio e oferta, e ela a aceitou. A mulher respondeu ao desafio: certo, eu compreendo. Não sou da nação de Israel, não adoro o Deus dos israelitas, portanto, não tenho lugar a essa mesa. Eu aceito esse fato. Isso não é incrível? Ela não toma isso como uma ofensa, não exige seus direitos, apenas diz simplesmente: tudo bem, posso não ter um lugar à mesa, mas nela há comida suficiente para o mundo inteiro e eu preciso da minha porção agora. Ela está travando uma batalha com Jesus da maneira mais respeitosa que se possa imaginar e não aceitará um não como resposta. Eu admiro o que essa mulher faz. Nas culturas ocidentais, não temos nada parecido com esse tipo de assertividade. Somos assertivos apenas em relação aos nossos direitos. Não sabemos batalhar a menos que estejamos lutando por nossos direitos, defendendo nossa dignidade ou bondade, dizendo: tudo é isso que me devem. Isso é o que me devem. Mas essa mulher não está fazendo isso, de modo algum. Trata-se de uma assertividade sem direitos, algo do qual pouco sabemos. Ela não está dizendo: Senhor, dê-me o que mereço com base na minha bondade. Ela está, na verdade, dizendo: dê-me aquilo que não mereço com base na sua bondade, pois preciso disso agora. Aceitando o desafio. Você percebe o quanto é extraordinário o fato dela reconhecer e aceitar tanto o desafio quanto a oferta nele implícita? Uma boa tradução para a resposta rabínica que Jesus deu a ela seria: que resposta! Algumas versões trazem as seguintes palavras de Jesus: que resposta maravilhosa, incrível! E assim a súplica da mulher é atendida e sua filha curada. Em seu estudo do Evangelho de Marcos, o especialista em estudos bíblicos James Edwards coloca essa questão de forma maravilhosa. Ela parece entender o propósito do Messias de Israel melhor do que o próprio povo de Israel.
Sua determinação e persistência são um testemunho de sua confiança na suficiência e na abundância de Jesus. A provisão dele para os discípulos e para Israel será abundante o bastante para suprir alguém como ela. Que ironia! Jesus procura desesperadamente ensinar os discípulos que escolhera e, no entanto, eles são lentos, não conseguem compreendê-lo. Jesus reluta até mesmo em falar com uma mulher pagã que por ali passa. E depois de uma única sentença, ela compreende a missão dele e recebe um inequívoco elogio de Jesus. Como isso é possível? A resposta é que a mulher é a primeira pessoa no Evangelho de Marcos a ouvir e entender uma parábola de Jesus. O fato de ela responder a Jesus dentro da lógica da parábola, ou seja, nos mesmos termos pelos quais Jesus se dirigiu a ela, indica que ela é a primeira pessoa no Evangelho de Marcos a ouvir a palavra que Jesus tinha para ela. Do mesmo modo, Martinho Lutero ficou impressionado e comovido com esse encontro, pois viu nele o Evangelho. Essa mulher vira o Evangelho, vira que somos mais iníquos do que jamais podemos acreditar, mas, ao mesmo tempo, mais amados e aceitos do que jamais ousamos esperar. Por um lado, ela não se mostra orgulhosa demais para aceitar o que o Evangelho diz acerca do fato de ela não ser digna. Ela aceita o desafio que Jesus lhe propõe. Ela não se enche de razão e diz: como você ousa usar esse termo insultuoso e racista em relação a mim? Eu não tenho que aguentar isso. Você pode se imaginar dizendo algo parecido? Mas, por outro lado, ela também não insulta a Deus. Não se desanima ao ponto de recusar sua oferta. Percebe que existem duas maneiras pelas quais falhamos em aceitar Jesus como nosso Salvador? Uma delas é sendo excessivamente orgulhoso, mostrando um complexo de superioridade e não aceitando seu desafio para nós. A outra, porém, é mostrando um complexo de inferioridade, sendo excessivamente voltado para si mesmo a ponto de dizer: sou tão horrível que Deus não pode me amar, ou seja, não aceitando a oferta de um Deus. Ou seja, não aceitando a oferta de Deus. Um ministro chamado John Newton certa vez escreveu uma carta para um homem que estava muito deprimido. Preste atenção no que ele diz. Você diz que se sente esmagado por um sentimento de culpa, de que não é digno? Bem, na verdade você não pode estar mais consciente do mal que habita dentro de você. Mas talvez você esteja e, na verdade, está sendo inapropriadamente afetado e controlado por ele. Você diz que é difícil entender como um Deus Santo pode aceitar uma pessoa tão horrível quanto você. Com isso, você expressa não só uma opinião pouco elevada a respeito de si mesmo, a qual é correta, mas também uma opinião pouco elevada a respeito da pessoa, obra e das promessas do Redentor, a qual é incorreta. Você reclama do pecado, mas, quando olho para as suas queixas, elas são tão cheias de moralismo, descrença, arrogância e impaciência que se mostram pouco melhores do que os piores dos males dos quais você tanto reclama. A recusa de buscar a Deus, de buscar sua misericórdia, de aceitá-la, de se contentar com ela, é rejeitar o amor de Deus, tanto quanto dizer: sou bom demais para isso. Uma das grandes orações que conheço é a oração preparatória para a Santa Ceia, escrita por Thomas Cranmer, em seu primeiro livro de Oração Comum. Ela se baseia nessa primeira história contada por Marcos e, ao longo dos séculos, milhões de pessoas têm feito essa oração. Não temos a presunção de vir à sua mesa, Senhor misericordioso, confiando em nossa própria justiça, mas nas suas muitas e grandes misericórdias. Não somos dignos de juntar as migalhas de sua mesa, mas tu és o mesmo Senhor, cuja característica é sempre ter misericórdia. A cada vez que alguém faz essa oração, Cranmer convida essa pessoa a se colocar no lugar daquela mulher e se a aproximar de Jesus com coragem, com a assertividade que abre mão de seus direitos. O convite é aceitar tanto a oferta quanto o desafio da infinita misericórdia de Deus. Aceitando uma dádiva. A mulher Ciro-Fenícia aproximou-se de Jesus com ousadia, por iniciativa própria. Ela sabia o que queria e estava determinada a conseguir. Às vezes, porém,
a maneira como nós nos aproximamos de Jesus assume uma trajetória completamente diferente. Às vezes, nosso primeiro encontro com Ele parece quase acidental, mas, em qualquer dos casos, Jesus nos conhece e supre nossa necessidade. Assim que Jesus deixa Tiro, Marcos registra essa história. Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhes: Efatá, que quer dizer, abre-te. E seus ouvidos se abriram e a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem aquilo, mas, quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: Ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Marcos 7, do 31 ao 37. Jesus faz uma série de coisas com o homem surdo. Com o homem surdo. Tira-o do meio da multidão, coloca-lhe os dedos nos ouvidos, toca-lhe a língua com sua própria saliva, olha para o céu, suspira e diz: Abre-te. Você pode dizer: ora, Jesus está seguindo os rituais típicos de alguém que faz milagres. Mas, na verdade, ele não está fazendo isso. Lembre-se de que, em cada milagre que testemunhamos até agora, do episódio em que Jesus acalma uma tempestade, passando pela ressurreição da filha de Jairo até a cura da filha da mulher Cirofenícia, não vemos uma única vez gestos, encantamentos ou palavras enigmáticas. Jesus evidentemente não precisa fazer um ritual para invocar seu poder. Concluímos que Jesus faz tudo isso não porque ele precise, mas porque o homem enfermo precisa. A resposta de Jesus ao pedido da mulher para que curasse sua filha é enigmática, obscura, até mesmo austera. Com o homem surdo, sua reação é bem diferente, como doce que se derrete na boca. No Evangelho de João, capítulo 11, depois de Lázaro ter morrido, ele vai ter com Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Marta diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus a repreende. Então chega Maria e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus chora com ela. As mesmas palavras, mas duas respostas completamente diferentes. Por quê? Porque Jesus sempre nos dá aquilo que precisamos e ele sabe melhor do que ninguém do que precisamos. Ele é o maravilhoso conselheiro. Jesus identifica-se profundamente com esse homem surdo. Todos os gestos de tocar suas orelhas, sua boca, tudo isso é uma linguagem de sinais. Jesus está dizendo: vamos ver isso aqui. Não tema, vou fazer algo a respeito disso. Vamos agora olhar para Deus. Ele entra no universo cognitivo daquele homem e usa termos, em uma linguagem não verbal, que o homem conseguia compreender. Observe como ele tira o homem do meio da multidão. Por que Jesus faz isso? Ele não queria que todos vissem? Ora, imagine-se no lugar desse homem. Enquanto ele crescia, ele sempre chamava a atenção. Por ser surdo, ele não conseguia falar direito. Apenas procure imaginar o modo como as pessoas gozavam dele sua vida inteira. Jesus sabia disso e se recusou a fazer dele o centro de um espetáculo. Ele estava se identificando emocionalmente com um homem surdo. No entanto, há um outro sinal de identificação ainda mais profundo, pois, a certa altura, Jesus suspirou profundamente. Uma tradução melhor seria dizer que Jesus gemeu. Um gemido é uma expressão de dor. Por que Jesus estaria sentindo dor? Talvez pelo fato de Jesus ter se conectado emocionalmente com aquele homem, com sua alienação e isolamento. Isso é verdade, mas ele está prestes a curar o homem. Por que Jesus não está sorrindo para o homem e dizendo: espere só para ver o que estou fazendo por você? Porque uma identificação ainda mais profunda está acontecendo. Há um custo para Jesus curar esse homem. Marcos deliberadamente aponta para isso com a palavra que usa e que foi traduzida como um surdo que também falava com dificuldade.
Marcos usa uma única palavra do grego, moglilalos. Essa palavra só é usada aqui e em Isaías 35:5 e em mais nenhuma outra passagem da Bíblia. Trata-se de uma palavra muito rara e Marcos não teria razão de usá-la, a menos que quisesse estabelecer uma ligação entre o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo em Isaías 35. O profeta Isaías disse isso sobre o Messias. Sede fortes, não temais, o vosso Deus virá com vingança. Sim, ele virá com divina recompensa e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Isaías 35, do 4 ao 6. Marcos está dizendo: vocês estão vendo os olhos dos cegos serem abertos? Estão vendo os ouvidos dos surdos se desobstruírem e ouvindo a língua do mudo cantar de alegria? Deus veio exatamente como está prometido em Isaías 35. Deus veio para salvar vocês. Jesus Cristo é Deus que veio nos salvar. Jesus é Rei. Há algo mais sobre o qual Marcos quer que seus leitores reflitam. Isaías diz que o Messias virá para nos salvar com vingança, com divina recompensa. Mas Jesus não está castigando pessoas, não está usando sua espada. Ele não está tomando poder, ele o está dando. Ele não está conquistando o mundo, ele o está servindo. Onde está a vingança divina? A resposta é que ele não veio trazer a vingança divina, mas para recebê-la. Na cruz, Jesus se identificará conosco de maneira cabal. Na cruz, o Filho de Deus foi lançado fora, foi tirado da mesa sem uma migalha sequer, para que nós, que não éramos filhos de Deus, pudéssemos ser adotados e entrar para essa família. Dizendo de outra forma, o Filho teve que se tornar um cão, para que nós pudéssemos nos tornar filhos e filhas e sentar à mesa de Deus. E por Jesus ter se identificado dessa forma conosco, agora sabemos por que podemos nos aproximar dele. O Filho teve que se tornar um cão para que nós, cães, pudéssemos ser trazidos à mesa. Ele teve que se fazer mudo para que nossas línguas fossem desobstruídas, para chamá-lo de Rei. Não se isole a ponto de pensar que está além do alcance da cura. Não seja arrogante demais para aceitar o que o Evangelho diz sobre o fato de não sermos dignos. Não fique tão abatido a ponto de não aceitar o que o Evangelho diz sobre o quanto você é amado.